Uma das buscas do Google que mais aparecem nesse ano de 2017 é a palavra Terceira Guerra Mundial, isso em português. Já em inglês, né, World War III também aparece bastante. Basta você acessar o Google Trends, que é uma ferramenta que busca tendências de palavras-chave na internet. Muita gente me pergunta, né? E aí, o que você acha? Qual a probabilidade de entrarmos numa terceira guerra mundial? Bem, gente, como em qualquer tipo de previsão sociológica e política, qualquer previsão é muito complicada. Então você tem que analisar certas tendências, né, no caso, né? Avaliando nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias, os fatos, eu posso chegar a algumas conclusões. Bem, primeiro, nós estamos muito longe, tá, de ter uma guerra, vamos dizer assim, atômica nesse momento. Por que eu digo isso? Porque hoje, como o mundo é mais globalizado e as superpotências hoje, né, são mais regionais e localizadas, por exemplo, nós temos de um lado os Estados Unidos, nós temos de um lado a União Europeia, nós temos de um lado a China e nós temos do lado a Rússia. Né? São praticamente esses quatro blocos aí que mandam no mundo hoje com poderio econômico e bélico. E essas superpotências, supernações, no caso, elas não teriam nenhum tipo de interesse em entrar em conflito uma com a outra nesse momento. Tá? Porque, volto a dizer, nós estamos num mundo globalizado, onde tem relações de comércio, existem vários órgãos bilaterais ou multilaterais, por exemplo, como a OMC, como a OTAN, como o Conselho de Segurança da ONU, enfim, uma série de órgãos mundiais reguladores, tá? Que iriam regular qualquer tipo, vamos dizer assim, de entreveiro entre essas superpotências, que são superpotências, inclusive, atômicas. Claro, nós sabemos que a história pode mudar de uma hora para outra. A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato do arquiduque e, por causa de uma bala, começou uma guerra mundial que matou mais ou menos 20 milhões de pessoas. E depois de uma invasão boba do Hitler à Polônia, começou-se oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Hoje o mundo está em guerra. Nós temos uma série de guerras esparramadas pelo planeta, né? A principal guerra que nós vemos é na Síria nesse momento. É uma guerra que envolve diversas nações. Existem fatores que podem determinar se existe uma guerra mundial ou não. Um dos fatores é nações se atacarem, grandes potências se atacarem. Então, por exemplo, a Rússia atacar diretamente os Estados Unidos, ou a China atacar a União Europeia, ou a União Europeia atacar a Rússia. Coisa que, volto a dizer, é muito, tá, muito improvável de acontecer. Outro termo que existe militarmente para se dizer que existe uma guerra mundial acontecendo no mundo são quando mais de 6 países estão envolvidos em um conflito. E isso nós estamos vendo na Síria. A Síria é um caldeirão de guerra nesse momento, tá? Se esse termo 6 países é o suficiente para se dizer uma guerra mundial, então a Síria é o berço dele. Do lado dos Estados Unidos, a frente liderada pelos Estados Unidos, tá? Nós temos a França, a Alemanha, a Turquia, Reino Unido, Austrália, Bélgica, Dinamarca e Holanda. Tá? Esse seria o eixo alinhado aos Estados Unidos dentro da Síria. Já do lado do regime do regime do Bashar al-Assad, tá? Que é uma ditadura feroz de 40 anos, mais uma ditadura também, né, passada de pai para filho, e que inclusive grande parte da esquerda mundial defende. Nós temos o eixo formado pela Rússia, Líbano, Irã, Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita, e dentro de tudo isso ainda nós temos os curdos, o Estado Islâmico e a Frente Al-Nusra, que são grupos considerados terroristas, né, por organismos internacionais. Então, guerra mundial também não quer dizer ataque atômico, né? Só, vai ter a terceira guerra mundial, tem que ter um ataque, bombardeio atômico. Não. Pode estar acontecendo já hoje na Síria uma mini guerra mundial, onde você tem aí quase 20 países envolvidos lá, direta ou indiretamente, tá? Dentro do solo sírio, no chamado, a política, né, americana, que serve também para outros tipos de conflitos, é o chamado boots on the ground, que seria as botas na terra, né, quando o soldado está em terra.
No caso dos Estados Unidos, atacaram mais pelo ar, mas eles treinam, dão armamento também para os curdos que estão guerreando na Síria. Inclusive agora, acabaram de financiar os curdos, acabaram de aprovar agora o financiamento com uma série de armamentos poderosos e modernos para tentar tirar Raqqa, tá, que é hipoteticamente a capital do Estado Islâmico, lá na Síria. Então nós teremos aí muitas emoções esses dias para aquelas terras lá. Aí pergunto, mas e a Coreia do Norte? A Coreia do Norte já é um outro caso, né? Essa questão da Coreia do Norte, essas tensões todas, com essa ditadura comunista hereditária, também é uma outra história. Por quê? A Coreia do Norte ela tem míssil balístico, mas, por exemplo, não são mísseis capazes de levar as suas ogivas nucleares, porque ele já tem, né, ogivas nucleares, a Coreia do Norte, mas eles não são mísseis capazes de levar, neste momento, tá, nenhuma ogiva nuclear para atingir, por exemplo, a costa americana. Não. Ou, por exemplo, atingiu, mesmo ao norte, o Havaí, não chegaram nesse tipo de infraestrutura bélica ainda. Só que hoje já conseguem, com os mísseis que eles têm, com as ogivas nucleares, atingir, por exemplo, o Mar do Japão, ou mesmo a Coreia do Sul, né, que é aliada dos países ocidentais. Só que a Coreia tem o seguinte problema. Nesses dias, o governo americano, em parte, né, apoiado pelo antigo regime que estava na Coreia do Sul, caiu porque a presidente foi presa por causa de corrupção, foi impeachmentada. Os Estados Unidos implementaram lá o chamado sistema de míssil THAAD, tá, na Coreia do Sul, que seria o Terminal High Altitude Area Defense, que seria mais ou menos assim, um terminal de defesa antiaérea de alta altitude, onde teríamos mísseis que poderiam, por exemplo, abater mísseis da Coreia do Norte que teriam poderio atômico, que teriam ogivas atômicas. A China não gostou muito disso, mas a China também não vai querer se indispor com os Estados Unidos, porque os maiores importadores de produtos chineses do mundo inclusive os Estados Unidos. Então tem muita coisa comercial envolvida, não é só a questão questão ideológica ou histórica, né? Porque quando teve a guerra da Coreia, teve essa questão da divisão das Coreias, né? Ficou o norte alinhado à Rússia e à China e o sul aliado aos Estados Unidos, e por causa da guerra do paralelo 28, pesquisem aí, tá? Eles começaram a guerra e tecnicamente eles acabaram com a guerra, mas ela nunca teve um armistício de verdade. A guerra foi apenas encerrada, mas sem uma declaração de paz. Mas mesmo assim, mesmo a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não entraram depois disso, tá, em agressão frontal. Foram mais provocações, né, de exercícios militares, prender pessoas, né, mandar para campos forçados, dar 15 anos, né, de cadeia para pessoas que estavam apenas rezando lá, mas montando missões religiosas, mas eram acusados de ser espiões na Coreia do Norte, né, para provocar a Coreia do Sul, que eram cidadãos sul-coreanos, ou também cidadãos americanos ou cidadãos europeus. Então ficou muito nessa questão dessa Guerra Fria. Então nós vamos ter no mundo agora, nesse momento, basicamente, uma nova Guerra Fria com novas roupagens. Dificilmente teremos um ataque, tá, de uma nação contra outra, ainda mais com armas nucleares. Então, se você está preocupado com isso, pode ficar meio que tranquilo. A tensão vai aumentar, com certeza. Tá? Serão tempos aí que os tambores de guerra irão rufar. Tá? Mas serão ataques pontuais. Quando o Donald Trump atacou agora recentemente a Síria, alegando que o governo sírio do ditador Bashar al-Assad tinha feito ataque químico contra a sua própria os seus próprios cidadãos, foi um ataque pontual. Ele não atacou mais, não fez mais nada. Foi mais uma ação de marketing dele mesmo, né? Não foi nada, né? Todo mundo achou que a Terceira Guerra Mundial ia começar depois do ataque do Donald Trump à Síria. E não terminou em nada. Foi mais uma resposta interna dele, que ele teve uma série de derrotas políticas e ele precisava mostrar algum serviço para fora. E ele fez isso, né? Então não teve nenhum problema, por exemplo, ele não atacou a Rússia diretamente, entendeu? Ele não atacou a China, né? Ele não fez esse tipo de coisa. Inclusive, a tendência mundial será das potências atacarem países mais fracos, por exemplo, os Estados Unidos atacou a Síria. A Rússia pode atacar a Ucrânia ou as fronteiras que tem com a Ucrânia.
não vai se preocupar, por exemplo, em atacar nenhuma grande potência. Vai fazer também a Rússia, como é aliada do regime do Bashar al-Assad, a Rússia vai fazer alguns ataques dentro da Síria, mas focado na questão do Estado Islâmico, que é um grupo que atua muito fortemente contra o regime do Assad. Mas existe também, né, críticas em relação à Rússia, que também a Rússia dentro da Síria ataca, né, posições de rebeldes que são anti-regime Assad, que rebeldes esses que em grande parte são financiados pelos Estados Unidos, União Europeia e países adjacentes. Então, gente, nesse momento, né, de 2017, que existe muitas incertezas acontecendo no mundo, nosso Brasil não precisa nem falar, outra hora eu falo disso, né, pode dizer o seguinte: então, nesse momento histórico do nosso planeta, podemos dizer que sim, existem conflitos acontecendo, como existiram durante milhares de anos na humanidade. A humanidade, acho que nunca teve um dia sem estar envolvida em guerras, tá? Quem lê história sabe disso. Não temos nenhum prognóstico de potências, principalmente nucleares, né, se atacarem de frente uma com a outra. Não, vão ter, né, conflitos aqui e ali, uma aqui atrás da outra ali, né, tal, mas não de frente, né? Serão movimentos de uma nova Guerra Fria que temos agora no nosso planeta. Beleza? Então pode ficar tranquilo aí. Você que é jovem, você vai fazer sua festa de 15 anos, de debutante. Você que é um pouquinho mais jovem, vai casar, vai ter filhos, vai ver seu neto. Pelo menos se depender de política internacional. Porque, volto a dizer, gente, tudo é comércio. Então, as grandes nações, por exemplo, as grandes nações do mundo, os Estados Unidos é um grande comprador da China, a China vende para os Estados Unidos. A União Europeia, para quem não sabe, depende do gás russo, tá? Então, quando tem inverno na Europa, grande parte do gás que aquece as casas nos invernos rigorosos, tá, da Europa vem tudo da Rússia. Então, uma nação hoje interdepende da outra economicamente. Vão ter essas brigas, né, de fazer contra os pitbulls, né, meio que não brigando com o osso latino. Nós vamos ter aí os piquinês brigando com o outro ali, né, os cachorrinhos menorzinhos brigando. Mas os bravos mesmo, os poderosos mesmo, os pitbull mesmo, não vão entrar em ação. Tá? Eles vão só latir. Então, beleza? Um abraço a todos. Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo. Peço para você se inscrever aqui no nosso canal para deixar o nosso canal relevante perante o YouTube, curtir nosso vídeo e comentar. Obviamente, dê suas opiniões também. Se eu cometi algum tipo de anacronismo, também pode falar na boa. E também faça sua análise. E lembrando, Terceira Guerra Mundial, nesse momento, muito difícil. Vamos ter muito conflito. Agora, uma Terceira Guerra Mundial, não vejo acontecer nesse momento. Um abraço a todos.